Olá! No nosso programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos conhecer os segredos de um bom orador. Para se apresentar na tribuna espírita, claro, a boa vontade, a fé, a confiança em Deus e em si mesmo é importante. O conhecimento é importantíssimo, mas há outros segredos. A postura, a entonação de voz, enfim, daqui a pouquinho nós vamos descobrir os segredos do bom orador. O Mundo Melhor começa aqui no seu programa. E hoje, especialmente dedicado aos oradores, dirigentes espíritas, colaboradores das casas espíritas, que de repente se vê diante da tribuna e dá um nó na garganta. Professor Rogério Castilho, professor de oratória, a nossa alegria em tê-lo aqui conosco hoje. Muito grato, Afonso, pelo convite. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui, absorvendo o vosso conhecimento. Olha só, professor, muito carinhoso, muito modesto, já estávamos conversando aqui nos bastidores e estávamos em especial preocupados com alguns maneirismos, alguns, como poderia dizer, professor? Cacuetes, vícios de linguagem, algumas muletas, né? Meu Deus do céu. Por exemplo, foi proposital, esse né, que usualmente é utilizado quando dá falta de uma organização mental para um discurso. Então eu não sei o que falar, eu fico... esse cacuete, esse gaguejo é para organizar uma fala. Aí eu digo que eu organizei aqui, eu falo, e aí eu tenho outro gapzinho, eu ponho um né, enquanto eu estou buscando outra fala. Então qual é o segredinho aí? Organizar o pensamento antes. Senão é uma agonia para quem está ouvindo. É terrível, porque fica aquela coisa que, e não sai nada. E pode perceber que esse exatamente como eu fiz, vem acompanhado de um olhar para o alto. É um olhar para a criação de imagens, é um olhar para... e agora o que é que eu falo? Então, repare como o perfil psicológico da pessoa determina a linguagem. Observe uma entrevista do Ronaldo, o jogador Ronaldo Fenômeno. Lhe é feita uma pergunta, qualquer pergunta. Pergunta para ele, Ronaldo, que horas são? Ô Ronaldo, na Copa de 98, naquele episódio em que você teve uma convulsão, o que exatamente aconteceu no intervalo, no espaço de tempo entre a convulsão e você entrar em campo? Não importa a pergunta vem e ele faz assim. E responde. Ele elabora a resposta, ele tem consciência do peso da fala dele. Então, se ele disser algo que seja depois questionável, fruto de arrependimento, então ali naquele intervalo de tempo ele joga o olhar para baixo, ou seja, ele entra em diálogo interno, elabora a resposta, analisa e dá a resposta. Diametralmente oposto é o Romário, também ex-jogador, deputado federal. O Ronaldo é como um jogo de golfe. Você bate a bolinha, pá. O Romário é como um jogo de ping-pong. Pá, 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 pá. Aquele jeitinho dele assim, o queixinho levantado. Aí, parceiro, são 3h30, são 5h15. Perguntou a hora, ele fala. Romário, você, tal, aconteceu isso aqui. Ele não tem papas na língua, como se diz. É de bate-pronto. Bate-pronto. Vem, ele devolve. Professor, reverso da medalha. Eu estive recentemente num programa de televisão, num debate, num fórum religioso, e um dos participantes usava da verborragia esmagadora sem o conteúdo. E, de repente, naquele debate, aquele que fazia a pergunta até se perdia na resposta. Não sabia mais onde estamos, né? Nos encontramos no refrão. Vamos junto no refrão da música nos encontramos. Esse é exatamente o reverso. Ao lacônico, aquele que fala muito pouco. O lacônico é aquele que o senhor pergunta assim, você tem mãe? E ele diz, nem pai. Meu Deus. Ele já economizou a sua próxima pergunta. Esse é o lacônico. E o prolixo... O exemplo é ótimo. E o prolixo é aquele que você pergunta como vai, ele explica. Como vai? Ele fala, nem te conto. Olha, semana passada, eu estava com um problema assim de coluna, aí eu tomei um remedinho, né? E pegou no estômago. Aí, rapaz, minha avó, eu tenho uma avó... assim mesmo. E você só perguntou como vai, não precisa, e ele é lacônico, ele não consegue sintetizar assim. A minha esposa é um pouco assim, aí quando ela vai me dizer algo, eu digo para ela assim, por favor, melhores momentos. Edita, Meu Deus, melhores momentos. Programa Consciência Espírita, conversando com muita satisfação, aprendendo aqui os segredos do bom orador,
com o professor Rogério Castilho, um profissional da área da comunicação, ele que é professor de oratória. Professor, e aqueles oradores? Veja, eu faço questão de dizer isso aqui em público. Nós, espíritas, nós trabalhamos na casa espírita voluntariamente. Então, nós não somos profissionais da oratória. Claro que muitos de nós estudam, tem alunos seus também, que estão conosco nas casas espíritas, na Federação Espírita. Mas veja, nós fazemos esse trabalho com muita boa vontade. E nós observamos erros crassos, pessoas que têm conteúdo, não conseguem alinhavar o pensamento e muitos ficam deitados na tribuna o tempo todo. O que é isso, professor? Isso é uma defesa psicológica, né? Ou a pessoa fica sem saber onde pôr as mãos, então ela aperta as próprias mãos, ou fica manipulando uma caneta, ou na ausência de um objeto, ela se apoia na mesa dizendo: eu preciso de um apoio para isso que eu estou falando. E não sai nunca mais dali. Ela fica numa posição que pode parecer uma estátua, ela fica ali e vai falando, não se mexe, os ombros tentando cobrir os ouvidos, porque ela quer, como uma tartaruga, enfiar a cabeça para dentro do próprio corpo. Olha, só o corpo fala mesmo. Muito. Ela não vê a hora de terminar o que tem a dizer aqui para poder sair daqui. Ela não está nem um pouco confortável. Ela está... O que eu estou fazendo aqui? Então ela precisa de um apoio. Às vezes, óbvio, não devemos generalizar. Às vezes a pessoa tem... O ministro Joaquim Barbosa, ele faz as sessões do Supremo Tribunal Federal de pé, porque ele tem problema de coluna. Então ficar sentado para ele muito tempo lhe causa dor. As pessoas sentam-se, ele levanta-se e fica atrás do espaldar da cadeira de pé, por uma questão física, fisiológica. Entendi. Então algumas pessoas aqui, eu estou cansado, tal, então eu me apoio aqui, se estivermos de pé no balcão, me apoio aqui porque eu estou um pouco cansado, tal. Mas num discurso, numa hora... Imagine aqui, o senhor apresentando o programa e assim, durante todo o programa, quem está assistindo começa a ficar com dor no pescoço só de olhar. Verdade. Fala, nossa, ele está petrificado ali, tem alguma coisa errada. Eu me vejo às vezes, quando a entrevista sempre são interessantes, umas mais do que as outras, é o caso hoje também, eu me vejo às vezes na gravação nessa posição aqui, como se estivesse em casa, assistindo. Numa praça. Ao vivo. Aqui, e depois não fica bonito na tela, mas fica natural. Fica natural. Professor, o que é natural no bom orador espírita, mas não é bom? O que é natural, mas não é bom? Repetindo, os vícios de linguagem, os cacuetes, movimentos um pouco desagradáveis com as mãos, umas coçadas, umas cutucadas, umas que estão fora do contexto. Por óbvio, como disse, o profissional, ele não é um profissional da oratória, ele é um profissional de outra área, que está ali doando o seu amor, doando sua experiência, compartilhando com as outras pessoas. E ele não é um profissional, então ele não tem muita habilidade para isso, ele não sabe o que fazer com as mãos, ele não sabe usar muito bem as palavras. Frases muito longas são armadilhas, e aí causam os erros, o sujeito fica longe do verbo. Já aconteceu comigo. Acontece. Aí, algo assim, então se o verbo vem na sequência, nós vamos. Mas se eu digo nós, que estamos aqui hoje juntos, conversando sobre isso, aquilo, vai ficar... Aí o nós está aqui e o verbo está longe, nós vai. Derrapou. Porque a construção da frase é muito longa. Então a dica que eu dou, você é um orador, faça frases mais curtas até que você tenha um repertório, um vocabulário maior e segurança para ir aumentando e deixar o verbo longe do sujeito. Programa Consciência Espírita, conversando com muita satisfação, aprendendo sempre com os nossos entrevistados os segredos do bom orador. Está vendo quantos erros sem querer a gente comete? Mas nós vamos voltar daqui a pouquinho com mais informações, com um aprendizado muito importante para que a gente possa efetivamente ocupar a tribuna espírita e nos expressarmos com qualidade. Até já! Olá, você que chegou aí agora, que está passeando pela internet ou está zapeando no seu aparelho de televisão, o programa Consciência Espírita de hoje está falando sobre os segredos do bom orador. E lógico, para falar os segredos do bom orador, tem que trazer um bom orador. Nós trouxemos hoje o professor Rogério Castilho, que é professor de oratória, que está à frente de um instituto que se dedica à oratória, ao ensino da oratória e outras técnicas de comunicação
e de expressão. Ele vai nos dizer agora qual é o melhor orador. O melhor orador é aquele que se faz entender. Um bom orador é aquele que adequa o seu discurso ao seu público. Há uma crônica muito bacana de Olavo Bilac sobre um ladrão de patos. Procura, você que está na internet, procura. Vai lá e digita Olavo Bilac, patos. É sensacional. Eu não vou saber reproduzir, não tenho 1/10 do talento dele, mas um ladrão pulou no muro da casa, roubou uns patos, uns marrecos, perdão. Ele ouviu o barulho e foi lá. E fez um discurso em português castiço. Ó, infame, malfeitor que ousas... não vou saber falar. E não sei o que lá, dar-te-ei uma bengalada metafórica no alto da sua sinagoga e tal. No final o cara fica assim, doutor, eu levo ou deixo os patos? Porque ele não entendeu absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, é um discurso perfeito, uma língua escorreita, invejável. Mas para um público ouvinte que não entendeu nada. Ou seja, não serviu para nada. A boa comunicação, a comunicação a gente aprende na academia, na universidade, eu fiz jornalismo. Comunicação requer um emissor, uma mensagem e um receptor. Eu tenho que falar a sua língua. Você precisa entender o que eu estou falando, senão não há comunicação. E eu acrescento, comunicação não é o que eu digo, é o que você entende. Muito importante. Isso é comunicação. Olavo Bilac falou lá. Não houve comunicação. O sujeito não entendeu nada. E eu acredito que se fosse o inverso, seria a mesma coisa. Um bandido falando na gíria da malandragem para um catedrático, para um imortal, ele não entende nada. Então, comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Professor, uma dificuldade muito comum que nós notamos em nós mesmos e nos nossos companheiros, quando ocupam a tribuna, eles parece que ficam, como disse o senhor aqui nos bastidores, pétreos, né? Fica aquela figura solene e às vezes está falando alegria, contando uma história bonita e não passa. Eu mesmo, no início do meu trabalho de divulgação do Espiritismo, tive essa dificuldade que a minha mãe, que Deus a tenha, me deu uma educação europeia. E quando eu falava com as mãos, ela dizia, meu filho, que falta de educação é essa? Você fala com a boca e não com as mãos. Aí eu aprendi a segurar as mãos e falar como deveria falar. E é difícil deseducar, se é que a expressão exatamente essa. Cabe essa. É exatamente essa. É cultural para algumas... de que parte da Europa estamos falando? Alemanha. Alemanha. Numa parte mais ao sul, numa parte mais italiana, você parla com a mano. Os italianos, até meu pai, meu falecido pai, que Deus o tenha, deve estar lá confabulando com a sua mãe, olhando pra gente aqui, falando, olha lá, ensinamos direitinho e tal. Eu era garoto, meu pai contou uma anedota, que um navio vinha da Itália para o Brasil e afundou no meio do Oceano Atlântico. Afundou. E os italianos chegaram à praia. E quem os recebeu disse, mas afundou lá longe, muito longe, como é que vocês chegaram até aqui? Eles disseram, viemos parlando, quando nós chegamos, pô. Meu Deus. Nem precisou nadar, bastou parlar. Naturalmente. Então, é cultural. Para os italianos, é expressivo falar com as mãos. Para algumas outras culturas, é agressivo falar com as mãos. Aí, retomamos aqui, dissemos há pouco, a boa comunicação é aquela que o ouvinte, que o receptor entende. E isso é comunicação também. Aproveitando, professor, quando nós falamos em Deus, que gesto seria mais apropriado? Digamos, o senhor na tribuna espírita, falando de Deus, que gesto o senhor usaria? De novo, depende do contexto. Do contexto. Por exemplo, a maioria das pessoas, ao se referir a Deus, olha para cima. Né? Então dá aquela ideia de que Deus está distante, lá no céu. Para mim, ele está dentro. Jesus? Então eu jamais faria esse gesto. Ah, meu Deus. Até agora realmente é comum. Ai, meu Deus do céu. Numa discussão, numa situação, num jogo de futebol, quando perde esse lado, meu Deus do céu. Mas isso é automático. É automático, né? Mas para mim, por exemplo, não está. Para os muçulmanos, por exemplo, como é que eles se referem? Eles ajoelham e baixam a cabeça no chão. Então ali eles estão numa posição de contato divino. Então depende do público, para quem eu vou dizer. Se eu, nas minhas orações, Deus para mim está dentro, está interno, não está. Não vou olhar para cima, nem vou fazer esse gesto. Pessoas que apontam. Elas querem pontuar o que estão dizendo. Veja bem,
isso que eu estou falando é muito importante. Ela está pontuando com o dedo, como se estivesse grifando a fala. É válido? É válido. Como, há pessoas inseguras, então elas utilizam o gestual como uma forma de se apoiar em algo. Elas estão de pé, num púlpito, ou num palco, e não há nada, além do microfone. Quando há um microfone aqui, nada na mão, ou nem microfone nenhum, ela precisa psicologicamente de um apoio. Não tem, então ela pontua, explica, depois, antes, trocar, volta. É um apoio psicológico. Professor, para quem quiser entrar em contato com o senhor, para ter participar de um curso, de um evento e conquistar mais informações, olha, o senhor passa para nós com muita informalidade, com muito carinho, com muito bom humor, lições importantíssimas. Grato. Quem quiser contato, meu nome é Rogério Castilho. LH no final, não dois. LH Castilho, Rogério Castilho. Esse é meu site, esse é meu Twitter, esse é meu blog. rogeriocastilho.com.br é o site. No site tem o blog, o Twitter, o Facebook, o e-mail, contatos. Eu respondo todos os e-mails que eu recebo. Felizmente recebo muitos, então pode levar alguns dias. Olha os gestos aqui. Respondeu o nosso, é? Pode levar alguns dias, mas eu respondo a todos. Então no site tem lá agenda de cursos, tem os nossos produtos para vender, livros, DVDs, CDs, agenda de palestras. Todos os meses tem palestras gratuitas. Esse ano já tivemos palestras sobre emagrecimento, palestras sobre oratória, como falar em público. Falar em público é o medo número 1 da humanidade. Uma pesquisa global. Supera o medo de morrer, supera o medo de doença, supera o medo de animais peçonhentos. Surpreendente. Primeiro item, medo. Falar em público. Entra um julgamento muito grande. Vai lá, fala. O que vão pensar de mim? Orgulho. Orgulho, autoestima. Eu sou bom demais, vão pensar que eu não sou? Como é que fica essa equação aí? Ruboriza, seca, treme, congela, não vou, ou vai e... Bom... Travado. Vou falar sobre descontração. Professor, comenta para nós esse DVD da sua produção, que nós estamos mostrando aí agora. Esse é o DVD Poder Sem Limites. Em parceria com o professor Ribeiro, um colega, um parceiro, um irmão, onde nós explicamos o livro Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, com técnicas motivacionais, operacionais para mudança de comportamento, através de mudança de pensamento. Então, nós funcionamos, a gente pensa, sente e age. Então, pessoas que têm baixa autoestima, depressão, dificuldade para dormir, insegurança, não acredita em si mais, não acredita na vida. O livro é fantástico, do Tony Robbins. Infelizmente, vivemos num país que se lê muito pouco. A média per capita é não dá 2 livros por ano, infelizmente. Então, o que nós fizemos? Pegamos o livro e fizemos um DVD explicando o passo a passo do livro. Então, quem está com preguicinha de ler, ou alguma dificuldade para leitura, esse DVD é a explicação do livro do Anthony Robbins, Poder Sem Limites. Vai mudar a sua vida se você assistir esse DVD. Professor, em 1 minuto o senhor olha para aquela câmera e conversa com alguém que amanhã vai se apresentar em público. É 1 minuto mesmo. 1 minuto, pode falar, cravado. 3, 2, 1, foi. Amanhã você vai se apresentar em público. Primeiro, agradeça a oportunidade de transmitir algum tipo de conhecimento ou a sua opinião. Segundo, prepare-se. Faça um roteirinho. Vou começar por aqui, depois eu venho para cá, eu venho até aqui, conclua assim. Terceiro, ensaie em casa, diante do espelho. Se tiver uma câmera, grave a sua performance, depois assista para dar uma melhorada. Às vezes eu estou meio torto para um lado, eu falo olhando para baixo, falo muito alto, falo muito baixo. Você observando o vídeo, você corrige isso. Quarto, seja natural. Se você é espontâneo, é descontraído, leva isso para lá. As pessoas conhecem você. Você vai falar, tem que ser você. Senão você vende um personagem, alguém adorei você e te contrata para fazer mais 50 apresentações. Você não vai conseguir ficar dentro de um personagem que não é você. Seja natural. Faça um roteiro, ensaie, capriche na informação, porque se te der a oportunidade é porque você tem algo a dizer. O nosso muito obrigado ao professor Rogério Castilho, que certamente vai voltar no nosso programa. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Eu e o professor Rogério desejamos a vocês uma semana de muita paz, de grandes alegrias e de prosperidade. Até o próximo programa.